palavras, né? Nós vamos falar, dando continuidade então a esse assunto que tem muito a ver com a primeira leitura, né? Que foi trazido aí para nós, a respeito desse personagem maravilhoso do Evangelho, que é o cego Bartimeu. Tá? Com essa passagem dele, nós podemos aprender assim, várias coisas. Já vi ela sendo aplicada em vários contextos, e hoje o contexto que nós vamos trazer aqui é sobre a prece. Né? Na doutrina espírita, nós sabemos que a prece ela tem 3 ações possíveis, que nós vamos entrar nelas daqui a pouco, e o cego Bartimeu, ele, se nós observarmos bem essa passagem, ele fez o dever de casa certinho com relação à prece. Então nós vamos pegar esse exemplo dele para a gente tentar entender melhor, e na nossa rotina, né, que o mais importante, como foi dito aqui no início, é nós conseguirmos levar algo daqui da casa, dos estudos, da palestra, né, para a nossa rotina, tentar aplicar e mudar a nossa vida. Então que nós possamos ter êxito, né, nessa parte que eu diria que é a mais complicada. Porque aqui dentro, né, nós estamos envoltos em uma piscina de fluidos maravilhosos, né, que os nossos irmãos espirituais trazem aqui para nós. Então aqui é muito fácil, aqui a nossa voz ela é mais branda, aqui a nossa prece ela é mais, a gente concentra mais, né, do que em casa. Mas lá fora, vamos dizer assim, no mundo real, é que é o momento da nossa prova. E aí o nosso intuito então é exatamente esse, de aprender aqui para aplicar pelo menos um pouquinho lá. Bom, nós vamos falar principalmente então sobre prece, oração, né? Que é algo muito comum na nossa rotina. É algo muito simples e ao mesmo tempo muito complexo. E é algo que permeia a humanidade desde a criação do ser humano. Tá? Desde a criação do ser humano. Inclusive no livro de Gênesis, no capítulo 4, no último versículo, está escrito o primeiro relato, depois do nascimento do filho de Sete, que é da descendência lá de Adão, o primeiro relato do homem começando a adorar a Deus. Na ciência também, desde os tempos remotos da existência da humanidade, já se tem evidência do homem nas diversas culturas adorando um ser superior, uma divindade que ele acredita. Isso é inerente do ser humano, porque uma das coisas que nos difere dos animais é exatamente essa consciência que nós temos de que existe um ser superior, né? que permeia, que cuida de todas as coisas. Nós vemos Deus, né, e começamos a observar principalmente aqueles fenômenos naturais inexplicáveis que a gente não tinha controle. Allan Kardec nos explica isso, ele e os espíritos, né? Quando a gente via algo assim sobrenatural, que a gente não conseguia controlar, terremoto, enchente, né, essas coisas mais grandiosas da natureza, a gente sempre recorria a um ser superior. Nas culturas, então, antes era muito comum ter os deuses ali divididos em setores, né? Então tinha o deus da caça, da pesca, do sol. Era mais fácil para a gente entender assim, chamamos isso de politeísmo, né? A crença em vários deuses. Hoje já faz sentido para nós, e a doutrina espírita traz para nós a crença em um Deus único, né? E a gente ainda assim, desde os primórdios então e até hoje, nós continuamos recorrendo a Deus, principalmente nas nossas necessidades, né? Então a prece, talvez aqui na casa espírita seja a exceção, quando a gente faz a prece na abertura, né? A gente pede licença a Deus, a Jesus, para começar, roga a proteção e tal, para a gente conduzir, né, os trabalhos aqui. Aqui já é mais comum a gente fazer esse tipo de pedido, nos direcionando para que nós consigamos fazer algo mais tranquilo. Mas geralmente na prece, quando nós fazemos ela na nossa casa, né, ou quando fazemos um trabalho, por exemplo, a nossa tendência é mais assim de pedir mesmo para as coisas acontecerem, né? O ideal é quando a nossa vontade coincide com a vontade de Deus, mas nem sempre é assim. Diria até que a maioria das vezes não, porque nós ainda não temos muita consciência do que pedir, então acaba que a gente vai pedindo coisa ali que pode atrapalhar a nossa jornada, né? E muitas vezes Deus vai dar um tempinho para que o nosso pedido aconteça, exatamente para a gente ficar mais maduro e conseguir lidar. Um exemplo que eu gosto muito, né? Pedimos a Deus paciência. Hoje precisamos muito de paciência, né? A correria da vida, o trânsito,
trabalho, enfim. Precisamos de paciência, então a gente pede a Deus para nos dar paciência. Estamos lá no nosso quarto de manhã, fazendo aquela prece maravilhosa, rogando a Deus paciência. A gente sai do quarto, passa lá na sala para ir preparar o café da manhã. A gente passa e só o dedinho do pé fica no pé do sofá, depois da prece. E aí qual que é a nossa reação? Muitas vezes a gente já sai daquele estado de concentração. Se não sair palavrão verbal, a gente pensa, ou pelo menos a gente xinga, ou pelo menos fica bravo, né? E olha que nós tínhamos acabado de pedir paciência. Mas as coisas, elas não vão vir para nós de graça, não é? Nós somos responsáveis pela nossa evolução. Então, muitas vezes os pedidos que fazemos, Deus coloca coisas que vão nos fazer desenvolver aquilo que nós queremos. Então, se pedirmos paciência, vão vir oportunidades de nós adquirirmos a paciência. E assim em vários outros campos. Bom, a prece então, meus irmãos, quando a gente olha no dicionário, o significado de prece, oração, ela é uma rogativa, ela é um significado assim de adoração, pedido, tá? É o primeiro significado que vem. Está relacionado também com cultos, né, nas diversas religiões. Então, um culto pode ser uma prece, uma adoração conjunta pode ser uma prece, uma missa pode ser uma prece, por exemplo. E temos a prece também, num sentido muito interessante, que é na gramática da nossa língua portuguesa. Não a prece, mas aí a oração. O que é a oração na gramática portuguesa? Oração é uma construção linguística, né? Uma frase que necessariamente precisa ter um verbo. Então, oração tem que ter um verbo ou mais, tá? Mas pelo menos um tem que ter. Eu achei isso interessante porque, se a gente for falar da oração no sentido espiritual, ela também vai precisar de ter. E nós vamos entender mais para frente o motivo. Mas como nós falamos de verbo, o que o verbo representa? O que o verbo representa, gente? Na nossa língua portuguesa, a coisa mais comum que o verbo representa são ações, né? Então eu falo assim: amanhã comprarei o pão do café da manhã, amanhã cedo. Então estou falando, fiz uma oração, né? Porque tem o verbo, comprarei, vou comprar, né, no futuro. O verbo representa ação, então, mas ele pode representar mais duas coisas: estado. Então, principalmente com os verbos ser e estar. Estou feliz, sou alegre, estou triste. Isso é condições, são condições, né? Estados nossos. E pode representar também fenômenos da natureza. Choveu agora há pouco, né? Então não é uma ação, mas representa um fenômeno da natureza. O verbo, então, representa essas três coisas e, no fim das contas, pode representar tudo no nosso mundo. Talvez juntamente ali com os substantivos que dão nome às coisas, a gente consegue representar praticamente tudo que existe. O verbo é importante, né, lá na criação, no Gênesis, né, através da palavra as coisas foram feitas, através da ação as coisas foram criadas. Lá no Evangelho de João vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, falando para nós de Jesus, né, que foi o Criador do nosso planeta e governador espiritual até hoje. Então o verbo tem essa importância. E oração, na gramática, precisa de verbo. Oração espiritual também precisa de verbo. Bom, quando nós trazemos isso para a doutrina espírita, na questão 659 do Livro dos Espíritos, está lá no capítulo intitulado Da Lei de Adoração. Kardec pergunta aos Espíritos qual o caráter geral da prece. E os Espíritos primeiro explicam o que é a prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Primeiro eles explicam então o que é a prece. Perceberam que não falou nada de pedir aqui? Ainda? Né? Então o que? Pensar em Deus. Jesus fala isso quando ele vai ensinar todos nós orarmos o Pai Nosso. Quando for orar a Deus, entra no teu quarto, entra na tua intimidade. Você e ele. Concentra, né? É assim. Aproximar, então eu preciso estar. Essa aproximação que não é física, né? Mas é uma aproximação
de energia, então eu preciso sintonizar com Deus, com o mentor, para que a prece aconteça, e aí sim colocar-se em comunicação. Então veja, no sentido literal já tem implícito ali o verbo, né? Eu vou precisar me colocar em comunicação. Então se eu for falar, se eu for pensar, dirigir, né, para Deus, de alguma forma eu vou precisar dessa ação imediata já. A Madre Teresa de Calcutá, um repórter uma vez perguntou para ela, quando ela orava, o que ela falava com Deus. E ela responde assim: eu não falo nada, eu só escuto. E aí o repórter, astuto, então pergunta: e o que Deus fala para você? E ela responde assim: ele não me fala nada, ele só me ouve. Então é paradoxal, né? Porque um não fala, o outro escuta, e o outro não fala, e o outro escuta do mesmo jeito. Mas é exatamente isso. É o quê? Muitas vezes no estágio de prece, eu não preciso nem falar. Mas se eu pensar em Deus, sintonizar com Deus, na hora ali, já vem o alívio que eu preciso, eu já tenho uma ideia do que eu estou buscando, sem necessariamente precisar falar ou precisar ouvir. Só o momento ali, né, da energia já resolve o problema. E aí os Espíritos continuam então que pela prece nós podemos realizar 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. É o que nós chamamos então das 3 ações da prece na doutrina espírita: louvar, pedir e agradecer. Pedir está no meio do caminho. Até essa ordem vai ser importante para nós. O Bartimeu faz tão bem a lição que ele respeita até ela, tá? Então, louvar, pedir e agradecer são as 3 ações da prece que nós vamos estudar com esse personagem aí, né, conhecido de todos nós. A passagem, gente, que nós vamos ler e estudar está no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículos 46 até 52. Não vou ler o texto não, mas vou pontuar as principais partes, né? Qual que era o cenário então? Bartimeu, mendigo, cego, situado ali nessa localidade de Jericó. Jericó é uma cidade que representa para nós as coisas materiais. A simbologia dela é essa, porque era uma cidade de muito comércio, né? Então imaginemos lá, 25 de março em São Paulo, mais ou menos Jericó, várias pessoas ali vendendo, comprando, fazendo trocas, né? Era o local ideal então para os pedintes. Tinha muita movimentação financeira, então mais chance de ganhar ali algum donativo, alguma doação, tá? Bartimeu, então, não é falar para nós o nome dele, né? Bartimeu significa o filho de Timeu. Não cita o nome dele na passagem, mas fala que ele é filho, né? O prefixo bar significa filho. Então é o filho de Timeu, esse cego mendigo, sentado à beira do caminho. O estado dele, então, para trazer o contexto para nós: uma cidade que representa o materialismo e ele à beira do caminho, antes do encontro com Jesus. Estar à beira do caminho significa: eu sei o caminho, mas eu não estou no caminho. Eu estou perto do caminho, mas não estou no caminho. Eu estou à beira, né? Então vejamos o cenário desse personagem: cego, mendigo, sem nome e à beira do caminho, sem dignidade nenhuma, nem nome tinha. Muitas vezes, gente, isso também é representado lá na parábola do filho pródigo, né? Quando ele deixa a casa do pai, vai para os prazeres mundanos, e aí chega um momento que ele acaba, né? O material acaba, aí ele vai trabalhar na fazenda, cuidando de porcos. Com pouco tempo ele já estava se alimentando da comida que ele dava para os porcos. Isso ali é o fundo do poço, né? Então a parábola do filho pródigo, ela é inclusive uma parábola geométrica, né? Porque ele começa na casa do pai, alta vibração, energia espiritual, próximo de Deus, e vai caindo no materialismo, chega no fundo do poço. A parábola, a figura geométrica, ela é um U, como se fosse a letra U, né? Ela com a contabilidade para cima. Então ele vai descendo ali, chega no fundo do poço, lá no finalzinho do beirando a linha do caderno. Depois ele começa a subir de novo a vibração, né? Espiritualmente falando, e retorna, encontra com Deus. É mais ou menos a nossa trajetória no mundo.
Quando Deus nos cria, nós estamos em alta elevação espiritual, próximos dele, caímos na perdição do mundo, depois voltamos, tornando espírito puro, né? Bartimeu, podemos dizer que ele estava lá, no fundo do poço, tá? Sem perspectiva e fora do caminho. Até que ele ouve que Jesus se aproximava. A primeira lição para nós, vejam que os verbos vão estar presentes. Ele ouve. Ele não enxergava, mas ele usa de outras qualidades para se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus. Então ele ouve que Jesus estava vindo. Para piorar a situação dele, tinha uma multidão que impedia ele de chegar perto. Tá? Então, muitas vezes, nós vamos chegar no momento da prece, gente, talvez considerando como se fosse o fundo do poço da nossa vida. Tá? André Luiz, lá no livro Nosso Lar, né, quando ele está no umbral, ele já tinha perdido, ele nem sabia contar quanto tempo ele estava lá. Quando ele fez uma prece, por alguns segundos, que teve uma conexão verdadeira, o ministro Clarencio e sua equipe aparecem e resgatam ele. Então, a prece ela precisa da conexão. Tá? Bartimeu, então, percebe a chegada de Jesus, usa de uma qualidade, de uma faculdade que ele tinha para pedir o socorro. Mas ele não pede primeiro. Lembram das ações da prece? Louvar, pedir, agradecer. A primeira coisa que ele fala é assim: Jesus, filho de Davi. Isso é louvar. Tá? Isso é louvar. Reconhecer Jesus como Messias, porque nas profecias falava que o Messias verdadeiro viria da dinastia da casa de Davi. Então, quando ele fala isso, ele está reconhecendo que aquele que se aproximava era de fato o verdadeiro Salvador, o Messias prometido, aquele que poderia ajudá-lo. E muitas vezes na prece nós fazemos o contrário. Nós já chegamos com a solução para Deus, não é? Nós achamos que sabemos mais do que Ele, e a gente fala assim: nossa, estou aguentando mais a minha vizinha, estou aguentando mais Deus, eu podia dar um jeito nela, vai resolver o meu problema, então eu já chego com a solução. Outras vezes nós chegamos como se fôssemos repórteres terráqueos, né? O Humberto Campos é o repórter espiritual, a gente chega como se fosse repórter terráqueo para Deus, falando assim: nossa Deus, você não sabe o que está acontecendo, está difícil demais, e a gente conta tudo, né? E Jesus fala assim: olha, antes mesmo, lá no Pai Nosso, antes mesmo de orar, Deus já sabe de tudo que você precisa. Se Ele sabe de tudo que nós precisamos, é porque Ele já sabe tudo que está acontecendo. É um indicativo para nós que o momento da prece ele pode ser melhor aproveitado do que só para a súplica. É proibido pedir? Não. Muitas vezes é necessário, e vai ser necessário bater no pedido. Mas vamos com calma, né? Primeiro vamos conectar, louvar, reconhecer, agradecer a Deus, não é? Ou melhor, agradecer pela hora, fica por último. Só que o Bartimeu já emenda aqui duas em sequência, que ele fala assim: ó, Jesus, filho de Davi, aí ele já pede: tem misericórdia de mim. Aí ele pediu, depois que ele louvou. O que acontece depois é de certa forma surpreendente. Jesus continua seguindo direto, como se ninguém tivesse falado com ele. E a multidão mandava Bartimeu calar a boca. Muitas vezes, gente, no momento da prece, nós vamos fazer um pedido, vamos fazer uma súplica, não vai acontecer, e aí nós vamos apelar. Fala assim: quer saber? É isso mesmo, e pronto. E desiste, não é? Muitas vezes a prova está ali, na persistência. Então Bartimeu, ele coloca a reflexão para ele mesmo. Olha, se Jesus não parou, é porque ele não me ouviu. Se ele não me ouviu, é porque eu não falei alto o suficiente. Aí ele vai lá e grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Na prece é assim. Pode ser que não aconteceu porque nós não estabelecemos a conexão. Então não é para desistir na primeira vez. Concentra melhor. Quantas vezes, eu digo por experiência própria, né? No momento da prece,
a gente se perde em outros pensamentos e a conexão cai por terra abaixo. Muitas vezes na pressa a gente está pensando no trabalho, a gente está pensando, já está ansioso, querendo que resolva, sem preocupar nem até com o que a gente está pedindo, né? E a nossa vida, com a correria mundana, ela está assim. A gente toma café da manhã pensando no trabalho, no trânsito, indo para o trabalho, a gente já está pensando naquela pessoa que sempre dá problema para a gente. Tem 50 pessoas na equipe, 49 você dá bem com ela, com uma você não dá tão bem. Vai lembrar logo dela, a gente faz assim, não é? No caminho, então, em vez de focar no trânsito, a gente está pensando lá, naquele que nos magoa, né, de alguma forma. Chega no trabalho, eu já estou pensando em casa. Chega a sexta, às vezes eu já estou pensando na segunda que eu vou ter que voltar. Então, a gente não concentra ali no momento, e com a pressa muitas vezes acontece. A gente não concentra, gente, em 1, 2 minutos. Muitas vezes a pressa não dá 1 minuto. A pressa de André Luiz precisou de segundos para ter uma conexão verdadeira e resolver o problema dele. E muitas vezes 1 minuto a gente não consegue. Nesse sentido, Allan Kardec até nos orienta para tomarmos cuidado, né, com as preces mecanizadas, aquelas que nós já sabemos, né, de cor. Por quê? Se já é difícil conectar, quando eu estou falando, muita gente fala sem pensar, né? Muitas vezes a gente está pedindo espontaneamente, mas sem pensar. Imagina então quando já temos a receita. A tendência de falar naquilo ali sem ter conexão nenhuma é maior, não é? Não é proibido, por exemplo, rezar o Pai Nosso. Não é proibido, por exemplo, rezar a Maria, que são preces maravilhosas. Mas já paramos de prestar atenção no que elas falam? O Pai Nosso, por exemplo, começa com um louvor, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Louvor. Antes de pedir. Tá? Então, é preciso nós tomarmos esse cuidado de estabelecer conexão. O cego Bartimeu consegue, então, estabelecer conexão. E acontece um fenômeno que, quando a energia nossa muda, a gente consegue mudar a nossa volta. No caso dele, a presença de Jesus também ajudou, porque aquela multidão que o impedia de chegar até Jesus, começa agora a motivá-lo. Vai lá, ele está te chamando. Porque da segunda vez que o Bartimeu pede, aí Jesus para e fala: tragam ele até mim. Né? Vamos ler aqui na íntegra. Ouvindo, muitos repreendiam para que ele se calasse, ele gritou mais alto, e aí Jesus para então na segunda vez e diz: chamai-o. Aí eles chamam, a multidão que antes impedia, agora chama. Por quê? Bartimeu conseguiu estabelecer uma conexão real com o Cristo. Quando a gente consegue isso, não tem nada no mundo que vai nos atrapalhar, gente. O problema é conseguir. Se conseguir, nada mais vai atrapalhar aquele momento. Então, pelo contrário, a gente transforma ao nosso redor, porque a multidão então chama, vai, coragem, ele está te chamando. E a multidão é qualquer problema na nossa vida. Tá? Quando Bartimeu então tem a oportunidade, né, essa passagem também era muito bonita, porque Jesus faz essa cura, né, antes de entrar em Jerusalém, onde ele foi crucificado, né? Então é considerado assim a última oportunidade, como o Dó trouxe aqui para nós, a última chance, né? O encontro talvez derradeiro com Jesus. Bom, Bartimeu então, veja, o que eu falei sobre o verbo, né, nas orações, ele precisou de ação própria para chegar, para ter conexão com Cristo. Agora ele vai estreitar ainda mais esse laço antes da cura acontecer. E esse momento é marcado por lançar de si a capa. A capa que para Bartimeu era necessária, mas que de alguma forma, nosso irmão trouxe aqui, né, era a companheira dele, protegia, servia de abrigo, tudo isso era quase que pele, né, vamos dizer assim, do Bartimeu. Estava junto com ele em todo campo. E ela o permitia também pedir esmola.
Era como se fosse um uniforme de mendigo. A sociedade romana organizada que era, para pedir esmola tinha que ter autorização. Essa capa, então, ela vinha com uma escrita em latim nas costas, dizendo mais ou menos assim: eu sou um miserável, mendigo, vivo de pedir esmolas. Então a pessoa tinha autorização para a mendicância. Vejam, gente, que no cenário do Bartimeu, ele tinha então todas as condições da falta de dignidade e mais uma capa que reforçava aquilo. E que se ele quisesse continuar o resto da vida com ela, vivendo a mendicância, ele podia. Então o ato de prece dele aqui é assim: eu preciso mudar de vida. Lembram? Ele estava à beira do caminho. Então ele toma a decisão de mudar de vida. Lança de si a capa. Antes disso, uma coisa maravilhosa da passagem. Quando Jesus chama, está escrito aqui, ó, o servo. Não, é depois. O servo jogou o manto fora. Vamos falar do manto então, falando, né? Jogou o manto fora, gente, na multidão. Ia conseguir recuperar? Não. Servo, nem ia ver onde que caiu. A multidão ali com várias pessoas querendo uma oportunidade de ter uma autorização para pedir dinheiro, para viver da mendicância, podia fingir uma deficiência, pegava a capa dele, estava de boa, mendigava durante o dia, ia para casa durante a noite, até ser descoberto, né? A capa do Bartimeu, então, ia ser mais disputada do que o buquê de noiva. Jogou para trás, alguém ia pegar, e não ia voltar para ele. Mas ele joga. Ele joga. Então, quando nós falamos, antes disso, vou completar aqui, que ele joga e dá um pulo, né? Gente, eu já vi cego andando com dificuldade. O máximo que eu já vi cego andando assim, normal, com aquele acessório que eu não sou muito, que eles ficam tateando assim, né? À frente, tipo uma anteninha, né? Oi? É tipo uma bengalinha, né? Não sei. Vocês entenderam. Mas, oi? Guia, serve de guia para eles. Gente, já vi ele andando normal com aquilo ali. Agora pular, dar um pulo, nunca vi um cego pulando. E Bartimeu pula, né? Isso é o quê? Espiritualmente é um salto de vibração. É como se ele estivesse aqui e fosse teletransportado para perto de Jesus. Tá? Ele dá um salto então. E aí, gente, esse salto, lançar essa capa, é a certeza de que a prece seria bem sucedida. É essa certeza. Então, na hora da prece, nós não temos que ir como coitadinho. Oh Deus, pelo amor de Deus, está muito ruim, eu não sei o que está acontecendo, está difícil demais. Não, a gente chega lamentando muito, né? Como se não fosse merecedor da graça. Nós somos filhos de Deus, nós somos merecedores da graça. Nós somos merecedores da felicidade. Se tem uma coisa que nós estamos condenados nessa vida eterna, né? Imortal, melhor dizendo, é a felicidade. Porque Deus nos criou para sermos felizes, para sermos espíritos puros e felizes. Quando depende de nós, para uns vai chegar mais rápido, para outros talvez mais demorado, mas que vai chegar lá. Da felicidade nós não vamos conseguir fugir. E se a gente tentar fugir muito, vem a lei do progresso, atravessa na frente e nos obriga, de alguma forma, a seguir no caminho. Se for de acordo com a nossa vontade, é melhor, é menos doloroso. Mas assim, tipo a reencarnação compulsória, né? A gente não tem mais possibilidade de decidir. É Deus, os mentores que são responsáveis pela nossa reencarnação, vai decidir o melhor para nós evoluirmos positivamente. Hoje nós temos o freio da escola. Oi? Temos o freio ou da escola. Isso. Ou então deixa ali um tempo, né? Estagnado para a gente refletir. Estagnado assim, sem oportunidade de errar de novo, né? Para a gente refletir melhor e aproveitar melhor a próxima vez. Não é? Bartimeu então se sentiu merecedor da graça. Percebe de novo a necessidade da ação durante a prece?
Por quê, gente? Deus é Pai. Sendo um Pai perfeito, Ele não deixa faltar nada. Então, se falta alguma coisa, é da nossa parte. Se a gente conseguir fazer a nossa parte direitinho, dá certo. Bartimeu, então, tira aquilo que o impedia de ser feliz e vai confiante para o momento de pedir definitivamente. Chega até Jesus e de novo é engraçado, porque Jesus fala assim: o que queres que eu faça? Cego, pobre, mendigo, sem nome, sem dignidade, sem a capa. Precisava Jesus perguntar, gente? Estava na cara, né? Estava na cara. Mas a nossa vontade, ela ainda é considerada. Então Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Dá mais uma chance. Pensemos, para o Bartimeu, que viveu a vida toda na mendicância, o passado dele assim, não tem muita coisa assim descrita, né? Mas pelo pouco que a gente acha, parece que ele é cego de nascença, ou pelo menos tem duas vertentes, ou cego de nascença, ou quando criança alguém lhe feriu nas vistas, né? Por vingança lá do pai dele e tal, e aí ele ficou cego. Mas de fato que ele não aprendeu nenhuma profissão ao longo da vida. Sempre cego, vivia da mendicância, tinha lá a capa que garantia isso. Isso é o que? Na nossa vida é zona de conforto. Muitas vezes eu estou numa condição mais ou menos que está dando ali o básico e eu fico naquilo. Vou garantir isso aqui. Não vou arriscar porque vai que dá errado. Mas se a minha fé for verdadeira, se eu tiver essa conexão verdadeira, pode ser que a minha vontade até não seja realizada, mas errado não vai dar não. Tá? Bartimeu, então, quando Jesus pergunta para ele, é porque a decisão do Bartimeu foi a mais importante da vida dele. Foi uma virada de vida total. Recuperando a visão física, não poderia mais pedir esmola, nem a capa tinha. E não tinha profissão. Não seria fácil para ele também, a partir daquele momento, se sustentar, não, gente. Então Jesus meio que dá mais uma chance, né? E ele, decidido, fala: mestre, de novo louvor, olha só, mestre, que eu tenha vista. Ele não fala que eu volte a enxergar, que eu recupere a visão, porque ele não estava falando só do estado físico. Que eu tenha vista. O que é vista? Possibilidade, perspectiva, oportunidade, que eu consiga enxergar de uma maneira verdadeira, com conexão, ou seja, que eu veja, porque o Bartimeu não enxergava, ele tinha limitação física, né? Mas quando Jesus chegou em Jericó, podemos dizer que através da audição ele viu Jesus. Ele interpretou a situação do momento e aproveitou, né? Então ele pede que eu tenha vista. E Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. E naquele momento o cego recupera a visão física e vamos entender também que ele recupera a visão espiritual, porque muitas vezes enxergamos, mas é a cegueira espiritual que nos impede. Então até aqui, gente, Bartimeu fez certinho duas ações da prece e na sequência louvou, agradeceu, louvou, pediu, reconheceu a grandeza, fez o pedido. E o agradecimento? Jesus fala assim: vai, tua fé te salvou. Jesus deixa na mão dele o destino dele. Porque Jesus era assim, né? Ou ele dava um alerta nas curas dele, ou ele dava um alerta: vai, não volte mais a pecar, vai, mas não passe pela aldeia, né? Sempre nos remetendo assim, não repete não, para não ter problema de novo,
Ou ele falava assim, ou ele falava, vai, a tua fé te salvou. Esse já era aquele que estava em condição de merecimento daquilo e poderia fazer algo mais ainda para frente. Era o caso de Bartimeu. Teve o livre-arbítrio, então, de decidir. Jesus não cobrou nada em troca. Se ele quisesse aproveitar a vista agora, né, para coisas equivocadas, era opção dele. Mas ele faz ainda a terceira ação da prece. A primeira é louvar, a segunda pedir, a terceira é agradecer. Ele não fala assim, obrigado Jesus por ter me salvado. Não. No mesmo instante ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Isso aqui é o agradecimento. Tá? Quando eu recebo, então, uma graça, quando a minha vida melhora de alguma forma, por efeito da prece ou outro efeito, seja lá qual for, o ideal é a partir dali eu mudar de atitude e passar a dar um exemplo positivo. O que é um exemplo positivo? Fazer aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Bartimeu fez, né? Antes do encontro com Jesus, sentado, inerte, sem perspectiva, à beira do caminho. Nossa vida é assim, gente. Nós sabemos o caminho, mas muitas vezes estamos à beira do caminho. Sabemos o que tem que ser feito. Algumas vezes não fazemos. Outras fazemos, graças a Deus. Algumas vezes não fazemos. Mas o espírito puro é aquele que sempre estará no caminho. E essa é a nossa meta. É a evolução plena, total, é a vida em abundância. Não é como foi dito aqui antes? Isso é o quê? Seguir o caminho de Deus. Seguir Jesus. Outra coisa dessa passagem maravilhosa, né? Começa em Jericó. Jesus estava indo em Jericó, material. Jesus estava indo para Jerusalém, o espiritual, que simboliza o espiritual. Então, após esse encontro real, essa prece verdadeira com Jesus, Bartimeu sai de um estado de materialismo e materialidade para ir a um estado de espiritualidade, um estado espiritual, que é onde nós deveríamos focar as nossas ações e a nossa meta. Tem um detalhe geográfico ainda, né, que Jericó era abaixo em relação a Jerusalém, né, ficava para baixo, assim. Então simboliza também a diferença de vibração, né, se a gente for trazer no sentido espiritual. Fato é então, gente, que através dessa passagem maravilhosa nós conseguimos entender como que uma prece bem sucedida pode mudar a nossa vida. Já tivemos alguns, né? Acho que todos nós vamos lembrar aí, talvez, de algum momento de uma prece bem sucedida. Eu me lembro uma vez que eu estava com uma dor de cabeça assim, insuportável, tomava remédio, tomei remédio, não adiantou nada. Aí depois de um tempo assim, eu sentei lá na minha cama, reclinei um pouco assim, e fiz uma prece bem simples, né? Oh Deus, me ajuda com essa dor e tal. Eu cochilei, gente, assim, uns 5 minutinhos e acordei sem dor de cabeça nenhuma. Quem dera, né, se toda prece fosse assim, se a nossa vontade coincidisse com a de Deus. Muitas vezes, talvez, eu persisti. Muitas vezes, essa dor de cabeça e as várias dores de cabeça, né, na nossa vida, são sinais de coisas que nós precisamos focar, mudar de atitude, prestar atenção. Então, se fosse para esse sentido, ela não ia melhorar. Mas se fosse uma conexão verdadeira, mesmo sem a dor de cabeça melhorar, eu ia ter êxito na frente. Talvez eu ia conseguir perceber por que minha cabeça ficava doendo com frequência. Então parece para nós, às vezes, que o nosso pedido não é alcançado. Mas é porque tem coisa muito melhor para frente, né? Imagina uma gastritezinha lá. Eu gosto do exemplo da gastrite porque
Começa com uma queimaçãozinha, aí vem uma gastrite, aí se a gente não cuida, pode evoluir com uma úlcera, depois uma coisa mais séria e causar câncer no carro, né? Mas imagina uma gastritezinha. A gente pega assim, oh Deus, melhor a gastrite? Melhor. Aí a gente continua estressando, continua comendo muita coisa, jantando tarde, logo deitando, sem preocupação nenhuma, e aquilo ali vai evoluindo sem a gente perceber e piora o caso. Talvez se a gastritezinha estender ali mais uma semana, 2, aí a gente vai. Porque é assim também. A gente gosta muito de terceirizar, né? Ah, Deus, me ajuda a melhorar a gastrite? E não vou ao médico. Já tem solução aqui, né? Tá, muitas vezes a cura espiritual vai resolver, mas a maioria das vezes tem que ser as duas coisas. Quando chega no corpo físico, é porque já passou da barreira do espírito, do perispírito e já está assim, no alerta para agir. E muitas vezes precisa da medicina, dos medicamentos, né? Jamais vamos falar com uma pessoa que está tratando, por exemplo, de depressão, ansiedade. A gente fala, não, menino, para de tomar o remédio, faz uma caminhadinha que melhora, comigo eu tomei não sei o que, melhorou. É um sistema tão complexo, gente. Nem o mesmo medicamento às vezes funciona para uma pessoa igual para outra. Então precisa da avaliação do profissional, né? O Espiritismo ele traz essa consciência para nós de que a ciência, né, a filosofia e a religião caminham juntas. Então não vamos negligenciar também a ciência médica. Prestar atenção no espiritual, precisa, tem que dar atenção, e também naquilo que materialmente nós podemos fazer. Gente, temos evidência então na nossa vida dos benefícios, né, da prece, no sentido espiritual, uma prece bem sucedida. E hoje a ciência, né, na psiquiatria, neurologia principalmente, os médicos já estudam os efeitos físicos da prece. Quando nós estamos em momento de prece, várias áreas do nosso cérebro, lobo frontal, pré-frontal, são ativadas, e essas relacionadas aí com várias outras áreas do nosso corpo que vão trazer benefícios para nós. Percebe que no fundo é a mesma coisa, quando a gente fala assim, temos que preocupar com o espiritual, mas se a gente fizer a nossa parte, está tudo junto e misturado, é tudo lei natural. É a gente que fica separando lei mundana com lei de Deus. Não, é lei natural. E muitas vezes um milagre, uma graça vai vir através de uma simples lei natural mundana acontecer. Que Jesus então nos abençoe, nos dê sabedoria, boa vontade, para que nós consigamos ter êxito, né? Mais êxito nas nossas preces. E a prece, gente, lembremos, é a ação, depende muito de nós. Na verdade, depende principalmente de nós, porque a parte de Deus já está sendo feita. E a prece não é ali, só de manhã, só de noite, só na hora da refeição, só na casa espírita. Tudo que eu estiver fazendo. Lembra o que os Espíritos falaram que é a prece? A prece é pensar em Deus, aproximar-se dele, comunicar-se com ele. Qualquer ação que eu estiver realizando, que seja isso, uma dessas três coisas, é um estado de prece. No nosso dia a dia dá para fazer prece, então, o dia inteiro e à noite também dormindo. Quando a gente estiver sonhando, dá para fazer. Fazendo mais vezes, nós temos mais chance de ser bem-sucedido, vai tornando rotina na nossa vida. Emmanuel traz para nós, a mente é o espírito da vida em toda parte. Quanto mais eu pensar em Deus, mais ele vai ser refletido para mim na vida e mais eu também vou refletir ele para a vida. Que Jesus nos abençoe.